Olá, a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é o pastor Marcos Limas e eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida no nome de Jesus, amém? Nós estamos hoje, eu parei para pensar, e ler na Bíblia Sagrada, com meu manual de regra de fé e prática, para os cristãos e a Bíblia, deu para entender, irmãos, como o apóstolo João fala, que nós estamos nos últimos dias. Ele fala: filhinhos, nós estamos já à última hora, e tem surgido muitos falsos cristos, falsos profetas, ok? Então, na Bíblia Sagrada, a gente já está nessa última hora. Nós estamos, eu creio que a gente está na reta final para um grande fenômeno que há de acontecer, segundo a Bíblia, a volta de Jesus de Nazaré. Quando nós abrimos a Bíblia em Mateus, no capítulo 24, a gente vai ver um sermão profético, aonde Jesus estava falando sobre os acontecimentos que ia acontecer antes chegasse a vinda dele, do Filho do Homem. Nós sabemos que os princípios de touro será pai contra filho, filho contra pai. E a Bíblia vai nos falar que também aconteceria as pestes, terremotos em vários lugares. E hoje nós estamos presenciando, nós estamos vivendo uma época difícil onde os princípios de dores têm acontecido. Além disso, também tem surgido muitos falsos profetas. Tem surgido nesses últimos dias falsos cristos, dizendo que é Cristo, outros dizendo ser profeta. Lamentavelmente, esses dias eu vi, já está com 2, 3 vezes que eu vejo um vídeo de um rapaz aí pegando sobre um tal, eu não sei se eu consigo falar o nome, de Cacu Felipe, E eu estava ontem analisando a mensagem deles, irmãos. A mensagem deles dizendo que para ser salvo não precisa pregar a Jesus, porque Jesus somente veio para os judeus e Jesus veio às ovelhas perdidas, a casa de Israel. E que Jesus não leva a Deus, mas levava esse tal de Cacu Felipe. Aí eu parei e pensei, eu conversei até mesmo com minha família, eu falei: olha, Satanás está desesperado. O demônio, o Satanás, que é o nosso adversário da alma, na sua alma, na minha alma, quer levar muitos para o lago de fogo e enxofre. Satanás quer levar multidões, ele está desesperado, trabalhando para um lado e para o outro, porque ele sabe que ele está condenado. Lamentavelmente, que eu vi uma pessoa dizendo que já foi até da denominação evangélica, e essa pessoa dizendo que para chegar a Deus não é por Jesus. Eu me lembro que o apóstolo Paulo fala, a Gálatas capítulo 1, ao versículo 9, parte B do versículo, ele diz: se chegasse outro anjo anunciando outro evangelho que não seja este que você recebeste, considera anátema. E anátema significa amaldiçoado, ok? Significa amaldiçoado. Nós estamos vivendo hoje pessoas querendo pegar outro evangelho, mas o evangelho que salva, irmãos. Sabemos que a Bíblia, para quem é cristão, quando eu falo cristão, eu estou falando para os protestantes, os evangélicos, os católicos, que são cristãos. Nós sabemos que para ser salvo, não há outro nome debaixo do céu dado por Deus para o homem ser salvo, senão ser o nome de Jesus, ok? Não há outro nome para ser salvo. Conto também, eu vejo na Bíblia, em João capítulo 14, e no versículo de número 6, Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não ser por Ele. Então, não tem outro caminho
para o homem chegar a Deus se não ser através de Jesus. Esses dizem ser o mensageiro desse profeta, os irmãos que estão chegando aí, né? Dizendo que o Cacupilipe é esse, mais ou menos esse nome que eu tenho uma dificuldade de falar o português, dizendo que Jesus nos salva, né? Chamando os pastores de falsos profetas, como Silas, Malafaia e outros mais, chamando de falsos profetas, que o verdadeiro profeta é esse Cacupilipe, foi enviado por Deus. Eu estava falando que Satanás está desesperado. Segundo a Bíblia, eu quero deixar um recado para você, né? Eu quero, se você diz que congregou numa igreja evangélica, então você conheceu a Bíblia. E quando você está se afastou de Deus e pega uma heresia dessa, você está deixando cumprir que a palavra que o apóstolo Paulo teve revelação do Espírito Santo de Deus, que diz que nos últimos dias ele falou que muitos se aportarão da fé e seguirão doutrinas de demônios. Está escrito em Timóteo: seguirão doutrinas de demônios, seguirão para si doutores, e arjuirão para ti, serão no ouvido, para que não ouve a sã doutrina. Eu quero falar que só tem uma pessoa, um homem, que pode chegar a Deus, que se chama Jesus, o nosso Salvador. E se chegar outro evangelho, segundo Paulo fala, capítulo 1, no versículo 9, diz que chegar um anjo, irmãos. Ele fala que chegar um anjo anunciando outro evangelho. Quer dizer, eu estava vendo que tinha muitas pessoas, né, seguindo essa mensagem. Então nós estamos percebendo que o nosso adversário está desesperado. Mas tem uma parábola de capítulo 25 de Mateus, aonde Jesus falava uma parábola, né, das 10 virgens e 10 loucas, as 5 prudentes, as loucas e as prudentes. E então sabemos que as prudentes tiveram para si azeite, as loucas deixou para a última hora. Mas ouviu-se um grito. Esse grito eu quero colocar aqui é o grito da igreja. Qual é o grito? Eis que o noivo vem aí. Quem? Jesus de Nazaré está à porta. Jesus está à porta, irmãos. Nós temos que se preparar e vigiar para que nós não sejamos enganados por esses falsos profetas que cheguem dizendo enviado por Deus. Nós sabemos que só um pode salvar, que é Jesus de Nazaré. Ele falou que Jesus só veio para os judeus, certo? Ele acha que ele não leu a Bíblia ainda. Ele dizendo que foi da igreja, eu acho que ele só via lá. Ele nunca pegou a Bíblia para estudar. Porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo de número 12, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aquele que o recebeu, deu o poder de ser chamado Filho de Deus aos que crêem no seu nome. Ok? Eu só tenho a falar em pequenas palavras, dizendo que só Jesus perdoa, que só Jesus salva. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e ela que nos testifica de Jesus, para que nós devemos ter vida eterna. Ok? Deixa eu falar outra coisa. Eu vi pessoas criticando as pessoas, né? Tem pessoas hoje na rede social, irmãos, pessoas que não conhecem Deus, pessoas que nunca têm intimidade com Deus, querem limitar a Deus. Eu vejo pessoas falando, Deus não opera assim. Não, Deus não faz assim, isso é coisa de homem. Eu quero perguntar uma coisa. A gente olha, a gente que busca a presença do Senhor pela misericórdia, a gente olha e sabe que a pessoa não tem a unção, como diz a Bíblia, a unção dos santos, e quer falar de Deus, quer julgar homens de Deus. Pessoas que dizem que ser a Deus, ser amigo de Deus, mas não conhece Deus. Porque Deus não opera assim, mas Deus não opera assim. Quero te falar para você, Deus opera como Ele quer. Deus, Ele faz como Ele quer.
Se você tivesse na época de Moisés, saindo do Egito para a terra prometida, e Deus deu direção para Moisés, dizendo que ele tocasse na água com seu cajado, que era uma bola de pau ali, tocasse na água no mar, que o mar é sabia. Então você ia ficar no lado daquele povo que pegaram a pedra para apedrejar Moisés, porque pensava que Moisés estava tirando brincadeira, porque ele estava em exército faraó. Você não ia acreditar, mas sabemos que Deus fez um milagre através de Moisés, abrindo o mar vermelho. Deus usa como Ele quer usar, não importa, irmãos. Nós devemos ter o dom de discernimento. Se tem o dom de discernimento, por que não vai lá e bota a mão na cabeça e expulsa o demônio? Né? Não, Deus pode fazer assim, Deus não faz assim. Eu creio num Deus que Ele não precisa da minha opinião. Eu creio num Deus que não precisa da tua opinião, como Ele quer fazer o milagre, como Ele quer operar. Jesus, você pode ver que Jesus, muitas das vezes, pessoas chegavam até Jesus, tocavam na orla da veste de Jesus. A mulher tocou e saiu de Jesus que? Virtude, saiu de Jesus poder. Saiu de Jesus poder. E ela foi curada. Ela não tocou na orla, não saiu o poder de Deus, ela não foi. A fé estava em Jesus. Está entendendo? Outro, se você tivesse na época de um profeta, ele estava só os ossos, já enterrado, estava só os ossos, e jogaram um defunto lá, e o defunto ressuscitou. Me explica isso aí, tem uma lógica humana? Deus não trabalha com a minha lógica, Deus não trabalha com a lógica do doutor, Deus não trabalha com a lógica da ciência, Deus trabalha como Ele quer, para quem nele espera, para quem nele confia. Amém? Então pessoas julgando o pastor, falando mal de pastor, falando mal de evangelista, falando de mal de bispo, falando cada coisa. Eu fico, meu Deus, e o que essas pessoas, Jesus, o Tiago fala assim, irmãos, a fé sem obra, ela é morta. Me mostra as tuas obras pela minha fé. Então eu vejo isso. Nós estamos nos últimos dias, e o que nós devemos fazer é buscar a presença de Deus. O que nós devemos, a igreja de Jesus deve fazer nesses últimos dias, está escrito em Hebreus capítulo 12. Nós devemos, queridos, olhar o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Não vamos aceitar outro evangelho, vamos continuar com o evangelho que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Quero cumprimentar aqui a todos com a paz do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aquele que anuncia outro evangelho, ele seja anátema. Amém? Querido, não vamos abrir mão da fé que há em Deus. Nós temos um manual, que é a Bíblia. Eu não fico com fábula de ninguém, eu fico com o ensinamento que o Senhor Jesus nos deu. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continua dando força para a sua igreja marchar na face da terra, e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.